sai um ministro que era péssimo ministro do STF, que é o Barroso, que votava sempre com os empresários contra os trabalhadores, que foi a favor do fascismo da Lava Jato, que fez reuniões secretas com o Moro e com o Dallagnol, que defendia penas aí de até 100 anos de prisão para executivos de empreiteira, porque ele era super, hiper, mega, ultra punitivista. E aí o Lula tem a opção de eleger alguém. O Lula, ele não respondeu um telefonema do Barroso. Quando o Barroso ele anunciou sua saída do STF, ele imediatamente saiu da sessão e ligou para o Lula. E o Lula não respondeu o telefonema. Certíssimo, bato palmas, eu também não responderia, porque o Barroso é um fascista da pior espécie. Não merece, já foi embora, então se é por falta de Deus, tchau. Só que o Lula estava bravo também por outro motivo. O Lula não queria esse problema, entre aspas, agora. Por quê? Porque o Lula passou a sofrer pressão de ministros do STF que acham que eles podem indicar alguém e ministros que nunca concorreram à eleição, nunca foram eleitos para nada, mas acham que podem eles indicar alguém. E do presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, que é um único ali do chamado Centrão que fecha com o Lula. Ele não é Centrão, ele é direita, ele é da União Brasil, que é um partido de extrema direita. União Brasil que está aí com seus políticos, inclusive o Davi Alcolumbre, apavorados. Por quê? Porque ontem teve uma operação da Polícia Federal contra o deputado Dal Barreto, que é um deputado da Bahia, do União Brasil. Esse deputado é um dos braços direitos do Davi Alcolumbre e do Rueda, que é o dono do União Brasil. O Rueda está aí envolvido, aí, segundo as investigações, e segundo alguns relatores, bem envolvido com tráfico de drogas, tá? Com crimes aí de tráfico internacional de drogas. E o Rueda, ele também está sendo investigado pela Polícia Federal porque ele passou a comprar aviões. O cara tem 6 aviões, tá? Imagina o tamanho da fortuna desse cara, o quanto que ele já roubou. 6 aviões, ele é o dono do União Brasil, e ele usa o partido dele, dinheiro do fundo partidário, dinheiro público, para alugar os próprios aviões. E aí com 10, 15 viagens que ele mesmo aluga dele mesmo, ele compra outro avião. Tudo em nome de terceiros, só que esses aviões também fazem viagens para empresários, para bandidos que lavam dinheiro para o PCC e para outras facções criminosas. Você fala, pô, peraí, por que seu avião está transportando um monte de bandido de graça? Nem que eles estão pagando gratuitamente. Estranho, né? Então o Rueda aparece aí nessas investigações e agora um deputado sofre uma operação da Polícia Federal. Qual a operação, Thiago? Operação sobre o Bolsolão, Bolsolão, sobre emendas secretas. Essa operação começou lá no ano passado, chama Operação Oberclean, prendendo ali um rapaz chamado Rei do Lixo. Por quê? Porque ele tem uma empresa ali de coleta de lixo, eles passaram a fazer contratos superfaturados na casa aí de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Muitos contratos nem eram só superfaturados, aqui era o contrato, ele nem fazia a coleta do lixo. Então ele era o rei do lixo. E esse cara pegava essa grana e distribuía aí entre vários políticos ligados inclusive ao Arthur Lira, ao Hugo Mota, ao Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, ao Rueda, que é o dono do União Brasil, ao Ciro Nogueira, que é o dono do Partido Progressista, e alguns outros. Aí você vê, tá ruim, hein? Tá bem ruim. Essa operação, depois esse rei do lixo acabou solto, mas tá com tornozeleira. Tá. Aí começaram a prender mais gente. E agora? Ontem teve aí, foi colocada a tornozeleira em um dos que ajudavam a lavar o dinheiro e pegaram o deputado. A Polícia Federal não quis dizer por que pegaram o deputado. Esse deputado, ele você começa a ver como é que é. Ele é dono de inúmeros postos de combustíveis. E as facções criminosas, elas usam o que para lavar o dinheiro das drogas? Postos de combustíveis. Coincidência, pode ser só uma coincidência. O dono do partido dele é envolvido com facções criminosas aí, tráfico internacional de drogas, que usam postos de combustíveis. Aí o deputado que tá roubando dinheiro público aí, porque teve busca e apreensão, é porque parte das emendas dele foram surrupiadas. E aí ele tem postos de combustível. A Polícia Federal não quis dizer se ele ajuda a lavar o dinheiro, se foi realmente emendas dele, se descobriram, porque vamos lembrar, o orçamento era secreto no Bolsolão, lembre-se? Não é orçamento secreto, por quê? Porque não se sabe quem é o parlamentar que mandou a grana. Simplesmente saía dali. Num país sério, o que aconteceria? A justiça diria, olha, já que não tem ali quem mandou a grana, o responsável é quem assinou. Quem assinou é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então ele é o responsável por tudo. Ou Arthur Lira começa a falar quem mandou cada emenda, você deve ter algum caderninho anotado aí, ou você vai pagar por tudo e você, se tiver qualquer dinheiro roubado, mais 100 parlamentares roubaram o dinheiro, então você vai pagar pelo crime dos 100. Ou você fala quem é quem. Isso seria num país sério, mas no Brasil, não, né? Não.
Aí, estão pegando ali, a polícia está a duras penas descobrindo quem é quem, e aí pegaram aí, fizeram busca e apreensão no deputado, inclusive tomaram o celular dele, ele estava no aeroporto indo para Brasília, ele até desistiu, não foi para Brasília sem o celular, e a Polícia Federal, ao mesmo tempo, quando ele já estava ali, a polícia então se encaminhou até um dos postos de combustível, que é onde ele tem ali o escritório dele, e até a mansão do deputado. Eu vou te mostrar a mansão aí do deputado Dal Barreto. Então tá aqui, tudo isso aqui é a mansão do deputado, tá? Tudo isso aqui. Aí a polícia foi lá, fez uma operação lá de busca e apreensão, e a polícia não disse o que apreendeu. Olha, eu fico pasmo que quando era operação contra a gente do PT por delações sem provas, tinha sempre o Globocop, que é o helicóptero da Globo, já sobrevoando antes da operação começar. Aí filmavam a operação, filmava e não sei o quê. Aí vinha lá o japonês da Federal, aí fazia um escarcéu. Aí falava, aprendemos isso, isso e isso. Nem sabiam direito o que era, já falavam que foi aprendido e tudo mais. Aí quando é contra a direita, ou contra a extrema-direita, não filmamos nada, até filma, mas não vamos tornar público, não vou dizer o que foi aprendido, não vou dizer do que é acusado o deputado, né? Vai que ele é inocente, não vamos dizer qual é a acusação. Olha, infelizmente as pessoas estão sabendo que a gente fez a operação, porque se pudesse fazer a operação secretamente, fariam secretamente, parece que é isso. Mas quando é contra qualquer um de esquerda, aí é um escarcéu. Eu falo, pô, que coisa, pau que dá em Chico, não dá em Francisco, nesse caso. Eu fico pasmo, deveria fazer o mesmo. Se deu em Chico, tem que dar em Francisco. Pelo menos até chegar na mesma proporção ali. Aí depois podia parar de sensacionalismo. Mas, aliás, nem é sensacionalismo nesse caso, de fazer espetáculo, né? Espetaculismo. Aí depois poderia parar, mas pelo menos bater em Francisco também, um pouquinho, igual foi naqueles tantos anos da Lava Jato. Aí, ok, e foi isso que fez com que as pessoas, com que crescesse aí o antipetismo. E aí você vê que tem gente, por exemplo, eu estava vendo um vídeo do prefeito de Cuiabá, que é aquele nazista, foi eleito prefeito de Cuiabá, e aí a cidade sai em calamidade financeira, porque o cara roubou tudo, né? E aí o que aconteceu? As pessoas foram confrontá-lo na rua e falaram, eu votei em você porque eu não gosto do PT. Então toma. Aquilo foi plantado, bem plantado pela imprensa, com essas operações aí, estapafúrdias da Polícia Federal. Aí quando é contra a direita, você nem sabe, ficou sabendo dessa operação? Não, né? Provavelmente está sabendo agora aqui no Plantão Brasil. Então tá um desespero aí, porque a operação contra o Bolsolão continua. A Polícia Federal continua e está mostrando, ó, a gente continua investigando. E está chegando em gente bem próxima ao Arthur Lira e ao Davi Alcolumbre. Num momento em que o Lula teve ontem uma reunião com alguns ministros do STF, que eles, vamos lembrar, eles não ganharam a eleição, não foram escolhidos ali por ninguém, só por algum presidente que os colocou ali. Ok, legítimo, é assim que funciona. Mas daí eles quererem começar a indicar ministro para o STF e interferir na escolha do Lula, olha, eu fico pasmo. Flávio Dino fez isso, tá? Flávio Dino. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Eles estavam lá com Cristiano Zanin Martins. Saíram matérias em diferentes veículos da imprensa. Estava lá também o Lewandowski, né, que é o ministro da Justiça, e o Rui Costa, ministro da Casa Civil. Diferentes veículos da imprensa disseram que os ministros avisaram o Lula que, olha, um nome fraco, entre aspas, não vai ser bem aceito pelos ministros da corte. Ou seja, a gente pode romper aí com o governo e ficar ao lado dos golpistas, dos bolsonaristas, do centrão. Aí, depois uma outra matéria ali na Folha, diz que o Flávio Dino já disse para o Lula que o preferido dele é o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco é um político de direita, com um pé na extrema-direita. O Rodrigo Pacheco foi cúmplice do Bolsonaro em genocídio. O Rodrigo Pacheco, ele não quis instalar a CPI da Covid. Não quis, porque ele estava querendo fechar com o Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Vamos lembrar aqui o que aconteceu. Porque ele queria ser governador em 2022, ele queria com o apoio do Bolsonaro. Que o Bolsonaro largasse o Zema e o apoiasse. Era isso. Aí o Rodrigo Pacheco não instalou a CPI da Covid, ele era presidente do Senado. O Randolph Rodrigues e o Cajuru entraram na justiça, e aí a única coisa boa, talvez, que o Barroso fez no STF, ele ordenou que a CPI fosse instalada, porque pela Constituição, se tem ali as assinaturas, tem que ser instalada. O presidente do Senado, e não tinha outra CPI acontecendo, ele não pode alegar motivo algum para não instalar a CPI. E aí ele foi obrigado a instalar a CPI com 2 meses e meio de atraso. Nesses 2 meses e meio, morreram mais de 200 mil brasileiros. Então, enquanto estavam morrendo 3 a 4 mil pessoas por dia, o Rodrigo Pacheco estava ali tentando agradar o Bolsonaro, tá? Foi isso. Aí o que aconteceu? Menos de 6 meses depois, o monstro que ele estava ajudando ali a alimentar se voltou contra ele, porque o Bolsonaro queria que ele pautasse o impeachment do Alexandre de Moraes, ele não pautava, porque ele era presidente do Senado, e seria uma loucura ele pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí
o bolsonarismo se voltou contra ele. Foi aí que ficou ruim ali para o Rodrigo Pacheco por um tempinho. Veja só que coisa, né? Esse é o candidato do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes eu entendo porque eles eram ligados a políticos de direito. Gilmar Mendes muito ligado ao PSDB e ao PMDB, que agora é MDB, que é o partido aí do Temer, o partido aí que está sempre com qualquer governo. E o Alexandre de Moraes é um quadro aí histórico do PSDB, muito ligado ao PSDB. Então eles quererem o Rodrigo Pacheco, que é um cara de direita neoliberal, e que, assim como o PSDB e assim como o PMDB, não vê um problema nenhum em meter um pé e meio na extrema-direita se precisar, eu até entendo. O Flávio Dino eu não entendo mesmo, porque ele quer o Rodrigo Pacheco. O fato é que o Lula não quer, porque ele sabe que o Rodrigo Pacheco é um cara de direita que na primeira oportunidade vai traí-lo. Na primeira, ele não vai esperar a segunda, não. Vai ser na primeira, tá? E o Lula sabe disso, então o Lula já decidiu. O candidato dele é o Messias, o Lula quer indicar o Messias. Olha, os ministros falarem que um nome fraco não vai ser bem aceito, é uma vergonha, falar que o Messias é um nome fraco. Esse é o cara que o Lula quer, que o PT quer, que toda a esquerda quer, é o Jorge Messias. O Lula também tem simpatia pelo Bruno Dantas, que é do Tribunal de Contas da União, e que foi um anti-lavajatista. Isso é importante. O Pacheco não foi anti-lavajatista, isso já diz muito. Só que, se o Lula acabar indicando o Pacheco, eu já aviso você, plantonista, porque ele vai fazer um mega acordo com todo o Centrão e com o STF para pegar o bolsonarismo de vez aí em 2026. É a única chance do Lula indicar o Pacheco, porque se ele conseguir fazer um mega arranjo, mas eu acho que nem o próprio Lula, é achismo meu, nem o próprio Lula está pensando que arranjo que eu posso fazer, como é que eu vou fazer, por quê? Primeiro porque envolve gente que não vê problema nenhum em trair os acordos que fazem, tá? Os ministros da STF, nem digo, mas digo os políticos. Esses sim fazem acordos e traem os acordos. Estão aqui falando, ó, não faz nem 2 semanas aí que traíram o governo novamente. Então, olha só que coisa. O Arthur Lira, o único que não traiu dessa vez aí no caso da medida provisória, que tirou 17 bilhões de arrecadação para dar para bancos e BECs e bilionários. Tá, mas vou fazer acordo com quem só trai. Segundo que o ministro da STF, uma vez indicado, não tem mais o que fazer, não dá mais para confiar nele, no que ele falou antes da indicação. Tá indicado, ninguém mais tira ele de lá, acabou. Se ele quiser fazer igual o Joaquim Barbosa, que foi indicado por identitarismo, né? Vou indicar o Joaquim Barbosa porque ele era negro. O Lula falou o discurso, eu indiquei ele porque ele é negro, ele é o primeiro negro na Suprema Corte. No caso foi o segundo, teve muitos anos atrás. Mas tá, indicou o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa fez o quê? Pegou lá da Alemanha nem era uma lei, uma teoria jurídica, que o próprio criador da teoria jurídica falou que não se aplicava ao Brasil, ao caso em questão, e prendeu um monte de petista sem prova. E fez um mega conluio lá na STF para prender petistas e ainda marcou o julgamento para a véspera da eleição.